Erro de proibição. Esse é o tema que eu vou falar hoje, em 10 de maio de 2013. Porque eu já falei de erro de tipo, né? Já dei uma pincelada sobre erro de proibição, mas agora eu vou falar especificamente do erro de proibição, porque eu acho importante e vou aprofundar ainda mais naquela teoria extremada da culpabilidade, teoria limitada da culpabilidade e teoria da culpabilidade que remete às consequências jurídicas. Pois bem, o que é o erro de proibição? Vamos situar o erro de proibição dentro da estrutura do crime, né? Porque o erro de tipo, já estudado, é analisado na conduta, né? Ou seja, é no fato típico. Agora, no caso, o erro de proibição ele é estudado na culpabilidade, mais precisamente no potencial consciência da ilicitude, que é um dos elementos da culpabilidade. De acordo com o ensinamento doutrinário, o erro de proibição, né, que é o erro sobre a ilicitude do fato, ele pode ser direto, indireto ou mandamental. O erro de proibição direto diz que é o erro do agente que vem a recair sobre um conteúdo proibitivo de uma norma. O exemplo clássico é do estrangeiro holandês que vem de férias, passar férias no Brasil e acha que pode fumar maconha, que não é um ilícito. Então, é um erro de proibição direto. Vem a recair sobre o conteúdo proibitivo da norma. A pessoa acha que não existe aquela proibição. Diferentemente, o erro de proibição indireto é o erro que recai sobre a existência ou os limites da proposição permissiva, né? É um erro de permissão. O agente acha incorrer em alguma das excludentes, né, de licitude. É o erro sobre as discriminantes putativas. E que eu vou deixar para explicar no final, que é a parte interessante, que é a grande polêmica. O erro mandamental. O erro mandamental é aquele que incide sobre o mandamento contido nos crimes omissivos, sejam eles próprios ou próprios. O César Roberto Bittencourt diz o seguinte: é o erro que recai sobre uma norma mandamental, sobre uma norma impositiva, sobre uma norma que manda fazer, que está implícita, evidentemente, nos tipos omissivos. Tá. Essas são as hipóteses de erro de proibição, que, como eu disse, estão na culpabilidade, mais precisamente no elemento potencial consciência da ilicitude. Certo. Vamos lá então agora na questão do erro de proibição, erro de tipo, aquela disputa que tem das teorias, né? O que acontece? O erro de tipo é o erro que incide sob circunstância fática, né, que exclui sempre o dolo. Se for inevitável, exclui o dolo e a culpa. Se for evitável, exclui só o dolo. E é possível a punição a título de culpa. Sempre o erro de tipo afasta o dolo. O erro de proibição no caso aqui analisado da incidência das discriminantes putativos, né, o erro de proibição indireto, é aquele que recai sobre a existência de uma causa de justificação, né? É um erro sobre discriminantes putativas. Vamos aos casos. A teoria limitada da culpabilidade, que é a teoria que prevalece no Brasil, teoria limitada da culpabilidade, é a que prevalece, é a que foi adotada pelo Código Penal. Diz que se o erro incidir sobre uma situação fática, será erro de tipo. Exemplo. E atenção nesse exemplo, que ele vai ser o nosso exemplo Lynch Case. O pai que mora num bairro perigoso,
acorda de madrugada, ouve um barulho, acredita que sua casa pode estar sendo invadida e acaba efetuando um disparo, achando que estava em legítima defesa e acaba matando o filho, que havia esquecido a chave, pulou o muro e estava chegando em casa. O que acontece? Como foi um erro sobre uma situação fática, a teoria limitada da culpabilidade afirma que, neste caso, ocorreu um erro de tipo. E aí vai ser analisado se exclui somente o dolo, né, se era um erro de tipo excusável, né, perdão, se era um erro de tipo inevitável, vai excluir o dolo e a culpa. Se foi um erro de tipo evitável, um erro de tipo evitável, excluirá somente o dolo e ele vai responder pela sua conduta culposa. Já ainda na teoria limitada da culpabilidade, o que ela diz? Ela diz o seguinte: num outro exemplo, no caso do agente errar sobre a existência e os limites de uma causa de justificação, ocorre o erro de proibição. Então, se é uma situação fática, erro de tipo. Se é sobre a existência e os limites de uma causa de justificação, erro de proibição. O exemplo, no caso do erro de proibição, é daquele senhor, morador da zona rural, que teve a filha estuprada e achava no direito de matar o autor do estupro, na legítima defesa da honra. Ele achava estar em legítima defesa. Erro de proibição. Erro sobre a existência e os limites de uma causa de justificação. Essa é a teoria limitada. A outra teoria, que não é a adotada, não é a que prevalece, é a teoria extremada da culpabilidade. A diferença é simples. Para a teoria extremada da culpabilidade, não existe essa diferenciação sobre o erro das circunstâncias fáticas e o erro sobre os limites, ou existência de uma causa de justificação. Para a teoria extremada da culpabilidade, sempre será erro de proibição. Seja no exemplo do pai que acabou matando o filho acidentalmente, seja no exemplo do pai que matou o estuprador da filha. Sempre será erro de proibição. Agora, o detalhe interessante é a teoria do Luiz Flávio Gomes, que sempre cai e é bom estar atento. Lembrando que aqui prevalece a teoria limitada. Mas existe essa terceira teoria, da Lavra de Eshek, e defendida pelo Luiz Flávio Gomes, que diz o seguinte: a teoria da culpabilidade que remete às consequências jurídicas. O que fala essa teoria? Essa teoria fala o seguinte, que não é erro de tipo, que não deve prevalecer nem a teoria limitada, nem a teoria extremada. Porque em qualquer um desses exemplos, não ocorre o erro de tipo, ocorre um erro sui generis, né? Que alguns chamam de erro de proibição sui generis. Por quê? Veja bem, e é uma teoria muito interessante, faz algum sentido, ele cria uma dúvida. Afirma Luiz Flávio Gomes o seguinte: vamos lembrar do exemplo do pai, do pai que acordou de madrugada, achou que morava num bairro perigoso, achou que a casa estava sendo invadida, viu um vulto, disparou e acabou matando o filho que tinha esquecido a chave da casa, tinha pulado o muro e estava chegando. Esse pai, segundo Luiz Flávio Gomes, ele não pode, a sua conduta não pode ser afastada, responsabilização, com base no erro de tipo. Por quê? O erro de tipo afasta o dolo. E aquele pai, quando ele foi lá em legítima defesa e atirou achando que a casa estava sendo invadida, ele agiu dolosamente. E o erro de tipo afasta o dolo. Se o erro de tipo afasta o dolo, não tem como aplicar o erro de tipo naquele caso. Essa é a teoria do Luiz Flávio Gomes. É a teoria da culpabilidade que remete às consequências jurídicas. Pois bem, aí o que fala o Luiz Flávio Gomes? Não pode ser erro de tipo. Mas não é um erro de proibição nato, precisa de uma adequação, e por isso que fala teoria da culpabilidade que remete às consequências jurídicas. Por que as consequências jurídicas?
Esse erro sui generis, que o Luiz Flávio Gomes defende, ele faz uma junção, uma união das consequências do erro de tipo e do erro de proibição, nesse erro sui generis. Por quê? A consequência, eu vou ler o trecho aqui, que é bem elucidativo. Ele diz o seguinte: pelas consequências do erro nas discriminantes putativas, podemos entender, como faz Jeschek, tratar-se de um erro sui generis. Isso porque, na verdade, tal modalidade de erro, devido à sua consequência, não pode ser tratado como um erro de tipo. Pois, como vimos, a finalidade do erro de tipo é a exclusão do dolo. E nos exemplos acima referidos, em todos eles, não conseguimos afastar o dolo do agente. É o que eu disse. No mencionado parágrafo, há uma fusão de consequências do erro de tipo e do erro de proibição. A maior delas, a isenção de pena, ocorre quando estamos diante de um erro de proibição inevitável. Por outro lado, se evitável ou invencível o erro, o agente responderá com as penas correspondentes a um crime culposo, como acontece no erro de tipo. Olha como é minuciosa essa teoria. Vamos tentar entender. Vamos fazer um raciocínio jurídico. É muito interessante. Ele diz aqui que vai ter a junção das consequências do erro de proibição inevitável e do erro de tipo evitável. Vamos seguir com o nosso exemplo lá do pai que acabou matando acidentalmente o filho lá, né? Achando que estava agindo em legítima defesa. Esse pai, se a conduta dele, se ele tiver incidido em erro inevitável, ou seja, não tinha como ele evitar aquele ter cometido o homicídio, ter matado o filho, realmente era uma situação que para qualquer pessoa estar em legítima defesa não tinha como ele evitar, era um erro inevitável. Nesse caso, ele vai ser isento de pena por causa de falta de potencial consciência da ilicitude. Exclui-se na culpabilidade, exclui-se a potencial consciência da ilicitude. Vai ser isento de pena. Lado outro, se era possível, se o erro foi evitável, se tinha como evitar, ele vai responder pelo delito culposo. Mas atenção, não é erro de proibição excusável, evitável, perdão. Não é erro de proibição evitável. Por que não é erro de proibição evitável? Vamos aqui no parágrafo 1º do artigo 20, que trata desses erros, né? Que a doutrina fica disputando essa teoria limitada da culpabilidade, essa teoria extremada da culpabilidade, essa teoria da culpabilidade que remete às consequências jurídicas. Olha o que diz o parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato, como é o caso do pai lá, que, se existisse, tornaria a ação legítima. Se a casa estivesse sendo invadida, seria legítima defesa, mas como não estava, foi uma legítima defesa putativa. Erro. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Por que não pode ser erro de proibição aqui? Não pode ser erro de proibição aqui, exatamente porque a culpa não está na culpabilidade. A culpa é elemento da conduta, está no fato típico. Veja como há uma junção. Essa segunda teoria da culpabilidade que remete às consequências jurídicas não tem como fazer uma adequação perfeita. Por isso que o Jeschek e o Luiz Flávio Gomes afirmam que é um erro sui generis. E faz muito sentido. Ou seja, se o pai que matou esse filho, achando que estava em legítima defesa, se esse erro dele se o erro desse pai que matou o filho
é inevitável, não tinha como evitar, qualquer outra pessoa nas mesmas circunstâncias teria incidido em erro e matado o filho, esse pai será isento de pena com base na teoria do erro de proibição. Com base na teoria do erro de proibição inevitável. Não tinha como evitar. E a consequência do erro de proibição inevitável é a isenção de pena. Por que não pode ser erro de tipo inevitável, segundo o Luiz Flávio Gomes? Não pode ser erro de tipo inevitável porque o agente agiu dolosamente. Ele agiu em erro. Então, ele agiu com dolo. Ele queria matar ou lesionar a pessoa que estava invadindo a casa dele, achando que era um bandido. Mas, na verdade, era o filho. Era o filho. Mas ele teve o dolo de matar ou de lesionar, que supostamente estaria em legítima defesa. Então, não pode ser erro de tipo. Então, tem que ser erro de proibição. E se tem que ser erro de proibição, inevitável, isenta de pena. Agora, se esse pai incidiu em um erro evitável, se ele tivesse agido com uma diligência, com mais prudência, se não tivesse sido negligente, se nessas condições ele pudesse evitar o resultado morte do filho, se o erro foi evitável, o pai responderá por culpa. E se ele vai responder por culpa, não é erro de proibição. Por que não é erro de proibição? Porque o erro de proibição está na potencial consciência da licitude, que está dentro da culpabilidade. E desde o finalismo de Hans Weltzer, culpa e dolo migraram para o fato típico, para a conduta. Então essa culpa não pode ser analisada dentro da potencial consciência da licitude. Ou seja, ele vai responder por um erro de tipo evitável. Erro de tipo evitável. Entendeu? Mas não é que ele praticou um erro de tipo evitável, não é que ele praticou um erro de proibição inevitável. Aplica-se apenas às consequências do erro de tipo evitável e do erro de proibição inevitável. Por isso que a teoria do Luiz Flávio Gomes chama teoria da culpabilidade, que remete às consequências jurídicas, porque esse erro sui generis faz uma fusão das consequências jurídicas do erro de tipo e do erro de proibição. Teoria brilhante. Não prevalece. Prevalece a teoria limitada da culpabilidade. Tema bacana, vale a pena estudar. E vamos continuar aí, porque isso cai em segunda fase de concurso.